Boa noite, meus queridos amigos e alunos. Mais um honroso encontro diretamente dos estúdios da Voxel, com Pedrão nas picapes, Aninha no comando da favela, Márcio perturbando a nossa paciência e Fernando Bertipaglia no nosso chat como moderador, né? Temos também a presença de Roberto Ferreres comandando toda essa gangue. E hoje, uma surpresa especial, ele está entre nós, ele está no meio de nós, Pedro Miyashiro, aqui na quebrada com a gente, hein, Pedrão? Que bacana, meu grande amigo Pedrão, seja bem-vindo. Obrigado. Achou fácil aqui o estúdio, Pedrão? Tranquilo. Vamos fácil. ver no centro aqui, Pedrão, achou fácil aqui, né? Sempre bom ter uma referência, né? Conhece bem a região aqui, Pedrão estudou na USP aqui do lado, né? Aqui pertinho, frequentou muito o bairro aqui, né, Pedrão? É isso aí, meu grande amigo Pedrão. Pedrão, se apresenta para essa galera aqui que já está nos assistindo ao vivo. Vamos lá. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui hoje com vocês, aqui com o Fábio, o pessoal da Voxel, o pessoal da Unip. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai conversar um pouco sobre uma grande paixão, né? E vai ser muito legal a gente poder conversar a respeito de coisas tão interessantes. Acho que vai ser um papo bem legal. Vamos lá, preparados, vamos nessa. Antes de mais nada, vale a pena lembrar, né? Existe um link aqui para quem está nos assistindo no rodapé do vídeo de vocês. Quem quer convidar um amigo, quem está curtindo o conteúdo, chama a galera para participar, chama o pessoal para estar fazendo parte aqui com a gente desse encontro e vamos levar informação legal para frente aí, vamos levar informação que hoje a gente considera uma questão de saúde pública, né, Pedrão? Marcha é um assunto interessante, polêmico. Né? E todo mundo faz, né? Todo mundo faz, todo mundo se utiliza dela. Uhum. E a gente precisa certamente ensinar um pouco mais a respeito de como lidar com ela, né? Como eu disse, é uma grande paixão estudar marcha e as pessoas precisam entender o quanto ela é diferente, o quanto a gente precisa entender os mecanismos que ela traz, né? Vamos embora! Bom, vamos lá, nosso tempo é restrito, vamos para a apresentação. Pessoal, como chamamos a atenção de vocês aí, né? Nosso assunto de hoje, nosso quarto encontro aqui com vocês, faz menção a uma paixão nacional, né, nas mais variadas idades que nós temos aí durante a nossa vida e merece um carinho especial, principalmente porque a gente chegou num ponto do nosso curso onde a gente já entendeu melhor os tecidos e a gente começa a falar de biomecânica de verdade. E acho que nada melhor do que a marcha para a gente entender um pouquinho de como as leis da física são encontradas no nosso movimento, no movimento humano, seja através da marcha, seja através da corrida, seja através do salto. A gente está diante de uma excelente oportunidade de aprender um pouquinho mais daquelas aulas que tanto nos incomodavam, né? Que eram aquelas aulas de física do segundo grau que muita gente foi fazer medicina, educação física ou fisioterapia para fugir delas. Então eu quis deixar um slidezinho aqui em branco, né, para estar falando para vocês um pouquinho mais desse assunto, numa coisa bem descontraída, bem tranquila, para que vocês possam entender melhor o nosso mecanismo. Antes de eu continuar, eu queria que o Pedro, que comanda as picapes lá de fora, dissesse por que cortou o nosso ar-condicionado, porque nós estamos só 5 dias atrasados com a mensalidade da Voxel. Eu queria entender isso, Pedrão, se o ar-condicionado é cortado a partir do 2º dia ou do 5º dia, para que eu não cometa mais esse tipo de gafe aqui, né, com o pessoal. Mas vamos lá, acho que ele falou que já vai permitir aí, né? Eu tô assumindo em público que vou pagar e acho que ele já vai ligar o ar-condicionado aqui pra gente. Pessoal, vamos lá.
Primeira coisa que eu queria fazer com que vocês entendessem, né? Vamos imaginar uma coisa bem legal aqui, ó. Vamos pensar que no centro desse slide eu tenho um corpo de massa X. E esse corpo, na verdade, não precisaria não precisaria ser interpretado numa massa definida. Então imagine o seguinte, esse corpo de massa X quer sair de um determinado ponto no espaço, e aqui a gente vai colocar uma linha espacial em 2 dimensões, e dentro desse processo eu quero trazer esse corpo do ponto 1 até o ponto 2. Para isso, eu vou usar uma força que vai ter que ser minimizada numa condição de arrasto aqui no chão, numa condição de atrito, e eu precisaria fazer com que esse corpo minimizasse o seu atrito e deslocasse do ponto 1 para o ponto 2. A partir daqui, eu vou usar uma técnica muito eficiente que a gente chama de força. Então eu vou aplicar uma força nesse corpo e a partir do momento que eu apliquei uma força nesse corpo, eu vou começar a deslocar esse corpo através dessa trajetória linear, fazendo com que ele venha ao ponto 2. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, essa força que vai deslocar esse corpo vai quebrar um ponto chamado de inércia. E a inércia aqui vai fazer menção a uma condição de repouso. Lembrando que inércia é uma condição de atualidade. Esse cara está numa condição atual e ele vai tender a se manter nessa condição. Se ele está parado, ele tende a se manter parado. Tender-se-á a ficar na mesma condição que ele está. O que eu quero que vocês entendam é que isso daqui não é importante. Eu não preciso definir o que é X. Mas eu vou precisar definir aqui com vocês que a força usada para deslocar X vai ter que ser maior do que esse X. Se eu usar uma força igual a X, isso daqui não sai do lugar. Se eu usar uma força menor do que X, isso daqui não sai do lugar. Isso daqui só vai sair do lugar se eu usar uma força maior do que X. Logo, se eu falar que esse corpo tem um peso, que eu vou chamar de peso corporal, a força necessária para tirar ele da inércia vai ter que ser maior do que o peso corporal, ok? Vamos pensar que o peso corporal é igual a 1. Essa força vai ter que ser maior do que 1. 1,01, 1,02, 1,10 ou 1,1. Se vocês estão entendendo essa jogada, já está começando a ficar fácil entender a segunda lei de Newton. Eu acabei de explicar para vocês a primeira. O corpo vai tender a se manter parado se ele estiver parado. Se ele receber uma força, ele vai gerar uma aceleração na direção dessa força e a partir do momento que ele gera uma aceleração, a diferença entre o peso e a força vai determinar a aceleração, uma vez que força é igual a massa multiplicada pela aceleração. Se eu tenho uma massa X pré-definida, a aceleração dela vai ser proporcional ao quanto de força eu coloquei sobre ela. Então pense o seguinte, se eu colocar uma força de 1,01, ele vai acelerar. Quanto? Pouco. Se eu colocar uma força 1,10, ele vai acelerar quanto? Mais. Se eu colocar uma força de 2, ele acelera mais. Se eu colocar uma força de 3, ele acelera mais. E por aí vai. É isso que eu quero que vocês entendam a partir daqui. Porque se vocês entenderem isso, vocês conseguem entender marcha, vocês conseguem entender corrida e vocês conseguem entender salto. Suponhamos aqui que agora esse corpo começou a se deslocar e a partir do momento que ele acelerou, ele continuará na condição de movimento uniforme até que ocorra o quê? Uma força contrária que pare ele.
Pare ele em que sentido? Se ele não tiver atrito, se ele não tiver resistência do ar, se ele não tiver encontro com outro corpo, ele vai continuar naquela condição atual, porque, lembrem-se, inércia não é a tendência de ficar parado, não é a tendência de ficar em movimento, é a tendência de ficar numa condição atual. O que significa isso? Se ele estiver parado, ele continua parado. Se ele estiver em movimento, ele continua em movimento. Se eu apliquei uma força e eu gerei movimento, a tendência agora é de movimento. Até que o quê? Até que outra força freie ele. Se vocês entenderam isso, vocês já entenderam duas leis de Newton. E agora eu preciso explicar para vocês a terceira. Imaginem agora que esse corpo tem a capacidade de produzir força. E se ele tem a capacidade de produzir força, eu vou mudar a cor da caneta, ele tem uma perna que empurra esse solo para trás, e esse solo que é empurrado para trás devolve a força que foi aplicada em mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, ou seja, como o solo é fixo e o corpo é móvel, esse corpo aplica uma força para trás e ele começa a ter um deslocamento à frente. Isso daqui a gente chama de lei da ação e reação. Por que é tão interessante entender esses processos quando a gente fala de marcha? Marcha, corrida, salto são características do movimento humano de locomoção. E quando a gente fala de locomoção, a gente está falando da habilidade de sair de um lugar e ir a outro. Como que a gente se locomove em padrões característicos da nossa fisiologia articular, da nossa capacidade de produção de força? Através de um tipo de locomoção muito característico, que nós vamos falar aqui hoje, chamado de marcha. E esse tipo de locomoção muito característico atende às leis da inércia, da aceleração, da ação e reação, que são fundamentais para a plena compreensão da nossa biomecânica. Notem que, de uma maneira geral, a gente tem uma coisa bem interessante aqui, que é, de acordo com as características que nós desenvolvemos de locomoção, rolar, engatinhar, ficar em pé, cair à frente, a gente começa a melhorar as nossas habilidades a partir do momento que a gente consegue se locomover com a oscilação de membros inferiores, com um padrão oscilatório de membro inferior. E através desse padrão oscilatório de membro inferior, a gente adquire uma característica de locomoção, chamada de marcha. Se eu perguntar então para vocês o que é a marcha, vocês podem me responder que é uma forma de se locomover. É uma característica pela qual eu consigo sair de um lugar e ir ao outro. E isso daqui gerando forças que podem ser claramente explicadas com o nosso padrão de locomoção. Notem aí que a gente vai mostrar agora esse gráfico num ponto inverso. Imaginem aqui que a nossa bolinha vem em uma determinada tendência de inércia e, de repente, ela vai se chocar com o chão aqui. Notem que, ao se chocar com o chão, ela recebe uma força contrária de reação que vai fazer com que eu tenha uma mínima diminuição da velocidade de condução nesse plano que nós estamos estudando, no caso do slide aí da esquerda para a direita. E notem que essa força vai crescendo como um ato que a gente chama tecnicamente de força de reação do solo ao nosso corpo, mas que muitos conhecem no termo popular como impacto. Como eu falei para vocês, se eu quiser controlar esse impacto, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aplicar uma força superior a ele. E dentro do nosso gráfico, eu tracei em linha azul aqui uma coisa chamada de peso do corpo. Esse peso do corpo, mostrado aqui como ponto azul, a gente vai chamar de 1, ou uma vez o peso do corpo.
E notem que neste momento nós observamos um gráfico que tem a caracterização de força no eixo Y. E pela caracterização de força a gente nota que a partir do momento que o pé desaba no chão, nós já temos uma carga de força de reação de solo, uma carga de impacto, que é superior ao peso do corpo do sujeito. Essa carga de impacto vai ser de aproximadamente mais 10 a 20% do peso do corpo do sujeito. Ou seja, um sujeito que tem 100 kg de massa vai encontrar um impacto de 110 a 120 kg. Notem que pelo brilhantismo da natureza, eu vou agora passar o meu corpo sobre um ponto de fixação que eu fiz com o chão. E nesse ponto de fixação que eu faço com o chão, eu vou ter um esmagamento do meu membro inferior enquanto o meu corpo faz essa passagem de um ponto ao outro. E nesse esmagamento de membro inferior, existe um processo muito elegante, que é o balanço do braço acima, se contrapondo ao peso do corpo que vem abaixo. O peso do corpo vindo abaixo, o balanço da massa sendo jogado acima, gera um ponto de minimização dessa carga, que é visto aqui no gráfico como um ponto de transição onde o impacto que eu vou encontrar, a força de reação de solo que eu vou encontrar, é inferior ao peso do meu corpo. Percebam então que nesse primeiro momento eu tenho um ponto de pouso ao chão. Eu vou até dar uma apagada no nosso slide para não poluir tanto. Mas eu quero que vocês caracterizem isso, esse primeiro momento, como um momento de pouso ao chão. Nesse pouso ao chão, eu consegui ancorar o meu pé e agora eu quero me alavancar de novo à frente. Para me alavancar à frente, vejam que o vetor de força cresce novamente e esse vetor de força que novamente cresce gera uma força superior ao peso do meu corpo e desloca a minha massa à frente. Notem que aqui nós acabamos de ver um processo muito natural que se assemelha com esse gráfico de força que a gente está observando aqui acima. Olha que interessante, se eu fosse seguir essa linha, eu teria um gráfico de força semelhante àquele que nós acabamos de observar aqui no alto. O corpo vem, pousa, absorve essa magnitude de carga, faz a transição pelo chão, impulsiona de novo a carga e se desloca à frente num novo passo. Notem aqui que se eu for olhar lá para a região do pé do sujeito, aqui no asterisco vermelho que eu desenhei para vocês, existe um contato de calcanhar que gera uma grande pressão nesse calcanhar, uma distribuição da pressão pela região do pé, que sai do calcanhar aqui e vai se deslocar para onde? Para a região do antepé, fixando na região do antepé com o descolamento do calcanhar e descolando totalmente do chão a partir do momento que eu vou oscilar essa perna no espaço para que eu consiga um novo contato, um novo passo e um movimento ciclicamente continuado de deambulação através de oscilação de membros inferiores, através de uma condição chamada de marcha. Notem que toda essa complexidade busca alguns fatores interessantes. Primeiro, marcha tem que ser segura. Se a marcha não for segura, eu aumento o meu risco de queda. Eu estou deslocando massa e eu estou apoiado sobre duas hastes. Essas hastes precisam estar muito bem fixadas ao chão para que eu não gere uma situação de queda. Outra coisa que é muito interessante é que eu preciso fazer isso com custo baixo. A massa que eu estou deslocando precisa consumir pouca energia do meu aparelho locomotor. Ou seja, a marcha necessariamente precisa ser energeticamente eficiente. E notem que pela oscilação das duas pernas, existe um momento importante de transição, que eu mostro mais uma vez aqui no slide, onde os dois pés estão em contato com o chão, que a gente chama de fase de duplo apoio. E vocês vão ver a semana que vem que a grande diferença entre a marcha e a corrida
é a transição da fase de duplo apoio para uma fase chamada aérea, que acontece quando eu aumento a velocidade a um ponto que eu não consigo mais manter os dois pés no chão e eu começo a criar um momento de salto, um momento aéreo. Um outro assunto interessante para ser observado aqui embaixo é como os nossos músculos se preparam para comandar tudo isso. Notem aqui que a partir do momento que eu toco o pé no chão, alguns músculos fazem um papel muito importante de controle dessa carga. E aqui a gente vê glúteo máximo, reto femoral, vasto lateral, bíceps femoral, tibial anterior, tibial anterior, fazendo o papel de amortecimento dessa primeira carga, de controle desse primeiro pico grande que a gente vai gerar de força de reação de solo. A partir do momento que tudo está controlado, entram quem? Os impulsionadores de tornozelo. Nesse momento aqui, a gente já quer fazer com que haja um impulso à frente, e esse impulso à frente que a gente vai conseguindo gerar, vai gerar um ponto de transição da perna de balanço, e nessa transição da perna de balanço, mais uma vez, a gente vai usar aqui, ó, ilho-psoas para encolher a perna e fazer a segunda passagem. Outro detalhe bem interessante é que notem que previamente a um novo contato do pé com o chão, os mesmos músculos que fizeram o amortecimento já estão se preparando para um novo processo de carga, ou seja, antecipadamente ao toque do pé no chão, os músculos já estão em contração, prevendo que uma nova carga irá acontecer no movimento. E aqui a gente tem um ponto interessante que foi até questão de dúvida numa aula anterior, onde nós falamos de tecido muscular e um aluno nos perguntou, mas professor, até onde eu tinha entendido na anatomia, me disseram que enquanto o agonista contrai, o antagonista não contrai. E olha que fato interessante, esse momento prévio de atividade muscular exige uma certa co-contração entre agonistas e antagonistas para manter uma firmeza da perna, vamos chamar assim, uma rigidez de membro inferior, preparando assim o sistema para um novo controle de carga. Por mais que haja uma aceleração da perna à frente, já existem músculos ali que se opõem à condição de carga, que já estão entrando num processo de contração para que aquilo seja harmonicamente atacado ao chão num momento de preparação para esse impacto, que faz com que a gente tenha uma preservação do sistema. Notem então que quando a gente coloca as leis da física no movimento humano, existem fatores inerciais e esses fatores inerciais são controlados por uma contração conjunta entre agonistas e antagonistas. E é nessa hora que a biomecânica nos traz parâmetros importantes associados ao controle motor para que a gente consiga melhorar essas habilidades e até preservar o nosso sistema dentro dessa complexidade de movimento. Meu amigo Pedrão, eu vou falar uma coisa para você, doeu falar tudo isso tão rápido, né? Veja que a gente tem uma coisa interessante, né? O nosso orientador, de uma maneira geral, né, foi um dos grandes precursores da biomecânica nesse país, né? Nosso querido professor Júlio Cerca Serrão. E precursor a ele veio o nosso grande mestre, né? Professor Alberto Carlos Amadil, né? E nosso professor, ele já tinha uma definição interessante, né? A complexa análise de movimento, né? E vejam como a coisa é excitante, vamos chamar assim, né? Pois é. Interessante que você colocou que a marcha ela é feita de padrões rítmicos, né? Eu gosto de dizer que a marcha ela se define por 3 momentos, né? Seriam 3 momentos. Então, como você falou bem, o momento em que a gente tem que resolver a carga que vai ser recebida, o momento em que você tem que gerenciar essa carga e o terceiro momento, como a gente tem que propulsionar, a gente tem que ganhar da carga corporal, né? Então, esse padrão rítmico é fundamental que você entenda que é um padrão rítmico e que certamente ele vai ser influenciado por variáveis que aí virão. E você vai ver logo mais que, né, essas variáveis vão ser apresentadas por aqui. A partir desse momento que você entende que você tem um ciclo
né, estratégico de movimentos rítmicos que vão favorecer a locomoção, você começa a perceber que a marcha, ao mesmo tempo ela é complexa, né? Eu não diria que ela é complexa, ela é simples, mas ela é mais sofisticada, vamos dizer, acho que essa é a palavra. Ela é simples de entender, mas ela é sofisticada de acontecer, né, Fábio? Acho que essa é uma questão interessante. E uma coisa interessante, Pedrão, é que hoje a gente fala aqui para um grupo de alunos, né? Alguns já tiveram biomecânica, outros nunca tiveram biomecânica, né? Então, de uma maneira geral, a gente vem recebendo muito feedback dos nossos alunos. Pô, o negócio é difícil, o negócio é complexo. E quando a gente começa a olhar com um pouco mais de carinho, a gente fala, não é tão complexo assim, né? Dá para entender melhor, mas existe, né, o que a gente fala. O cara para estudar biomecânica, ele tem que ter alguns cacuetes, e um deles é entender um pouco pelo aspecto físico do negócio. Sim. Então, acho que agora valeria, né, Pedrão, fala um pouquinho para eles, né? São 5 anos estudando marcha, eu trabalho, com a biomecânica já faz uns bons 10 anos, né, que a gente vem desenvolvendo um pouco mais, mas com marcha há 5 anos, né, que fez parte aí do nosso trabalho de mestrado. E a marcha, como eu comecei aqui comentando com vocês, ela é uma paixão porque é aí que, como o Fábio falou, a gente vê a biomecânica acontecendo, né? Tudo aquilo que a gente vê de movimentação na cinesiologia, então que músculos funcionam, como as articulações se comportam em termos de movimento, as superfícies articulares, a gente vê esse jogo acontecendo. É mais ou menos como treinar e jogar. Né? Assim, a gente treina aprendendo como é que os tecidos respondem e agora a gente vai jogar, agora a gente tem que pôr a bola no pé e começar a jogar, porque aí quando a gente vai treinar alguém, né, no caso, ou quando a gente vai reabilitar alguém, a gente reabilita para uma atividade funcional e a marcha é vamos dizer assim, a principal atividade de locomoção que a gente tem, pelo menos para o dia a dia, né, para a vida diária. Então o sujeito, ainda mais hoje, né, o pessoal tem se locomovido demais dentro de casa, o que é um problema, né, Fábio? A gente está se locomovendo demais dentro de casa, mas é isso, a gente usa a marcha para sair do sofá, para ir ao banheiro, para ir à cozinha, né? E a gente está doido para usar a marcha para mais coisas aí nesse tempo, né? Acho que é o que a gente costuma falar, né? Você treina força para quê? Pois é. Né? A gente vê incansavelmente as pessoas falarem de treinamento de força, né? Você fala assim, para que eu treino força? Eu treino força para uma determinada função. E a função que mais mantém a gente vivo, vamos chamar assim, já visto que quando você perde a habilidade de marcha é porque você já está numa condição de debilidade extrema, é a própria marcha. Então, uma vez que você faça um treinamento de força, você tem que entender que a sua força precisa gerar alguma condição funcional no seu corpo. E notem que aqui a gente está falando de uma condição simples, mas que hoje grande parte da nossa população tem dificuldade de realizar, né, Pedrão? O que a gente percebe hoje é cada vez um menor repertório de movimentos, né? O que gera o perigo, o que você comentou. A marcha parece uma coisa tão comum de fazer, né? É uma coisa que a gente nem pensa mais para fazer e de fato ela é automática, a gente aprende muito cedo, só que quando ela se perde, o prejuízo funcional que a gente tem é absurdo, né? Estão aí os idosos que têm dificuldade de marcha e que têm a chance de mostrar isso pra gente, né? Quanto é difícil quando a gente tem uma diminuição da velocidade, quando a gente tem uma diminuição de força, e isso é fundamental, um ponto fundamental, né? A gente tem que saber usar a força, né? Esses gráficos que mostraram exatamente os pontos ideais de aplicação de força é que determinam o sucesso da locomoção, né? E hoje para marcha e na próxima aula para corrida, vocês vão conseguir entender como aplicar a força no momento certo, na estratégia correta, usando as amplitudes acertadas, vão gerar sucesso ou vão gerar problemas, né? Se você não souber usar, se o corpo não souber gerenciar as 3 leis da física, aí, como o Fábio apresentou para vocês, a gente vai ter prejuízos bastante grandes, funcionais e até, não diria só funcionais, mas de performance esportiva, no caso da corrida e do salto, né? E vem aí pela frente. Muito bom, Pedrão, muito bom. Vamos andar para frente aqui, ó. Olha uma coisa interessante, né? Vamos começar então a entender, né? De uma maneira geral, como eu falei para vocês, quando a gente fala de marcha, a gente tem uma coisa que vai em torno ali, né? De 10 a 20% a mais do que o peso do nosso corpo. Em relação às cargas, às magnitudes de carga, né? Falando aí do primeiro pico e falando do segundo pico. O pico onde eu estou tocando o pé no chão,
o pico que eu estou fazendo, o vale onde eu estou fazendo a transição e o momento em que eu vou lá e toco minha força para trás, vamos chamar assim, e jogo de novo o meu corpo para frente, né? Então, dentro dessas 3 condições, a gente começa a falar, legal, eu estou lembrando lá da aula de tecido ósseo, e na aula de tecido ósseo, eu lembrei que o impacto é uma coisa importante. Então, se eu tiver isso daqui, o meu osso cresce, né? E olha que coisa interessante. Isso daqui é um trabalhinho bem antigo, lá do final da década de 90, que mensurou em condições diferentes, caminhada em azul, leg press em vermelho, bicicleta ergométrica em verde, step master em roxo, né, ou step em roxo e a corrida em cinza. Quais eram as magnitudes de carga que chegavam no osso, lá dentro do osso, né, quando a gente fazia esses gestos de locomoção? Uma coisa é a gente olhar para a força externa, outra coisa é saber o quanto chegou lá dentro, né, porque teve atenuação muscular, teve movimento articular, quanto chegou de cara lá no meu osso. E olha que interessante, eu vou falar só do azul aqui, só da caminhada. Nós tivemos em torno de 840 microestiramentos, né, que é a unidade de medida que mostra o quanto o osso envergou, né? É difícil desenhar com a mão no alto aqui. Quanto esse osso envergou em tração, quanto esse osso envergou em compressão, quanto esse osso envergou em cisalhamento. Então, olha que interessante. Em tração, ele enverga 840 micrômetros, né, de estiramento. Em compressão, 454. E em cisalhamento, 1183. E aqui traz uma coisa interessante, né? Os estudos da época já diziam que para que você tenha osteogênese, para que você tenha hipertrofia do osso, você precisaria de pelo menos 1000 microestiramentos de compressão. Notem, então, que a marcha não alcança nem a metade disso. E olha que interessante. Se ela não alcança nem a metade disso, quem seria a forma de, ou qual seria a forma de locomoção capaz de gerar um aumento da massa óssea? Olha aqui, ó, a gente vê batendo na trave o step, a força de pisar, e também a força de correr. Olha que assunto interessante. Pô, mas eu tenho mais que o peso do meu corpo. Quando eu ando, eu toco o meu pé no chão e aquilo gera um impacto superior ao peso do meu corpo. Eu vou falar, o seu corpo é muito bem preparado para isso. A Aninha me perguntava, eu gosto de caminhar. Será que caminhar vai ser legal? Olha o que está escrito aqui embaixo, Aninha. Em relação à carga mecânica, a caminhada apresenta baixas magnitudes. Essa baixa magnitude talvez não seria interessante para você, digamos assim, manter a sua massa óssea ao longo da vida. Principalmente quando a gente fala de mulheres, no período da menopausa, existe uma coisa bem interessante que é manter a massa óssea dessa mulher, fazer com que essa mulher tenha uma condição mínima de manutenção da massa óssea. Para isso a gente já começa a acumular caderneta de poupança lá na fase inicial, como vimos no tecido ósseo. E vejam que as cargas de marcha são consideradas cargas de baixo impacto, até não suficientes para gerar osteogênese, para gerar síntese de massa óssea. A Aninha vai precisar sair daqui hoje fazendo uma atividade de um impacto um pouquinho maior para ela manter essa saúde, esse corpício bem delineado que ela tem por toda a sua vida e vai ter que orientar aí todas as pessoas que estão do lado, não é verdade, Pedrão? Sobrou pra Aninha, né? Sobrou pra Aninha agora. Já descobriu que andar não vai resolver o problema, né? Vai ter que caminhar um pouquinho. Além de caminhar, vai ter que fazer alguma outra coisa, Aninha. Sobrou pra você e não vai ter jeito, não. Ferrou. Mas vamos lá. Bom, olha uma outra coisa interessante. Quando a gente fala de biomecânica, a gente tem que também aprender a calcular os fatores que geram a carga e o tempo que eu fico exposto à carga. Vou dar um exemplo simples. Vou chamar o Pedrão aqui na câmera e vou falar o seguinte. Eu vou tocar o meu dedo aqui na ponta do meu lápis,
tá? E toda vez que eu tocar o meu dedo na ponta do meu lápis, eu vou ter uma determinada carga sendo aplicada no meu dedo. Notem que se eu ficar tocando esse dedo repetidamente, eu vou ter uma carga e eu vou ter um tempo de contato. E esse tempo de contato vai fazer com que eu tenha a transformação da carga em energia para o meu tecido. Se eu usar uma carga alta em curto tempo, eu tenho uma energia que chega no meu dedo. Se eu usar uma carga baixa por maior tempo, eu tenho também uma energia chegando no meu dedo. Voltando para a apresentação, eu vou falar assim, como é que eu calculo essa energia? Eu pego as cargas de impacto e mensuro a integral do gráfico, mensuro a área do gráfico para falar, essa área é a quantidade de energia que eu recebi. Notem aqui que eu tenho 3 condições, marcha, corrida lenta e corrida rápida. E notem que a marcha gerou uma magnitude de impacto menor que a corrida lenta e que a corrida rápida. Nesse primeiro momento, eu falaria o seguinte, a marcha é menos agressiva que a corrida. Agora, em contrapartida, se eu medir a área do meu gráfico de marcha e a área do meu gráfico de corrida, eu vou ter áreas próximas, semelhantes. Esse foi um trabalhinho desse autor, Ross Miller, 2014, que mediu as taxas de carga. O que seria uma taxa de carga? A quantidade de carga multiplicada pelo tempo que eu fico exposto a essa carga. E olha que assunto interessante ele encontrou aqui. Quando ele via o pico de carga no joelho, ele via que a corrida gerava mais carga do que a marcha. Ó, tem aqui no gráfico, marcha, corrida, marcha menos pico do que a corrida. Só que quando ele media isso em relação ao tempo, ele via que de forma indiferente, tanto na marcha quanto na corrida, eu recebia a mesma taxa de carga, a mesma energia de carga. Em contrapartida, quando ele pegou lá um ponto específico do compartimento lateral do joelho, ele viu que a corrida oferece uma taxa de carga menor que a da marcha. Olha que assunto interessante, Pedrão. De uma maneira geral, a gente fala, né? Eu já li muita coisa falando assim, pô, a marcha ela tem uma carga menor. E a corrida apresenta uma carga maior. Só que quando eu falo de marcha, o tempo que eu fico com o pé no chão é muito superior à condição de corrida. Né? Você que é um cara que estudou carga, o Pedrão é o nosso mago aqui, né? Nossa referência hoje nacional para falar de carga de marcha. Como que as pessoas, de uma maneira geral, interpretam isso? Né? A marcha é a boazinha, a corrida é a ruim, só que em contrapartida a gente vê tem mais osteoartrose em quem caminha do que em quem corre. Como que a gente interpreta isso hoje de uma maneira geral no mercado? Pois assim, por muitas vezes a gente recebe aquela ideia da pessoa te dizendo assim, bom, olha, me pediram para caminhar, porque caminhar é uma boa forma de eu me condicionar e de eu voltar ou de eu iniciar a atividade física. E aí a gente já entende que não é bem por aí, né? A corrida sempre foi colocada como vilã. Né? Por quê? Porque os índices de lesão de corrida, e vocês vão ter isso daqui para frente na próxima aula, eles são altos. Então, poxa, a corrida machuca mais que a marcha. Só que tem um detalhe que você não pode esquecer, né? Que a gente não pode esquecer, né, Fábio? A marcha, pelo fato de ser pouco exigente do ponto de vista energético, você caminha com mais frequência e por muito mais tempo. Né? Então, se você falar assim, olha, agora eu vou começar a correr, decidi correr, eu sou o cara que vai começar a correr. Ok, tudo bem. Só que até que você consiga ter uma boa autonomia de corrida, você vai precisar treinar para isso. Né? No entanto, se você decidir começar a caminhar, amanhã, acordando, vai caminhar, você vai caminhar muito mais tempo. E é exatamente isso que a gente está querendo te mostrar. Né? É esse paradoxo que faz a gente pensar que a marcha pode ser sim perigosa, né? Haja vista que ela gera um tempo maior de carga durante toda a caminhada. E você não vai caminhar, né, assim, dizendo, eu vou caminhar. A gente até se sente culpado, né, Fábio? Quando fala assim, eu vou começar a caminhar, vou caminhar um quarteirão. Não, tem que caminhar 2, tem que caminhar 3. Afinal de contas, é só caminhar, né? E aí é que mora o perigo. A marcha, de fato, ela oferece muito mais carga ao longo do tempo, porque ela é muito mais frequente. A história da caneta, como você bem comentou aqui, né, perfeitamente. O
Enquanto você põe carga, a carga ela não é excessiva no momento, mas ela é excessiva ao longo de um tempo, né? Então olhar só para o pico pode fazer a gente ficar meio míope para a interpretação desse fenômeno. Aninha tá chorando aqui nos nossos estúdios. Olha só, quer dizer então que exatamente que além de não conseguir aumentar a síntese de massa óssea, pode ser que eu tenha degenerações articulares. Sim, Aninha, como tudo nessa vida, né? A dose é o que é mais importante, né? Você precisa ter medo de carga? Não precisa ter medo de carga. Só que também você não pode subestimar a carga, né? Dúvida. Porque ela tem uma baixa magnitude. Acho que esse é o ponto mais importante que a gente tem que estar gerando nessa grande discussão hoje aqui que temos em nosso estúdio. É por isso que vocês estão fazendo um curso de biomecânica. Esse curso tem por intuito conhecer as cargas para dosar melhor essas cargas. E olha que interessante, né? Já que a gente esquentou a nossa conversa, eu trouxe aqui para vocês algumas condições especiais quando a gente fala de marcha, né? Principalmente quando a gente vê a nossa vida cotidiana se resumindo a uma dessas condições que estão nesse slide. Ou você tem um filho em idade escolar que carrega a mochila para a escola, ou você é uma pessoa que gosta de fazer alguma determinada atividade que gere uma sobrecarga além do peso do seu corpo junto a você, ou ainda, né, principalmente hoje, né, que a gente tá adotando a história do vamos caminhar mais, vamos levar as coisas nas costas, vamos pegar Uber, vamos andar de mochila para que a gente não use mais o transporte individual. Ou ainda, né, se você está numa condição, como é o caso do Márcio lá fora, que você já tem a diminuição das suas habilidades de andar, né? Se você ganhou aqueles quilinhos a mais na pandemia e você quer perder ele numa condição de marcha. E por fim, né, se você tem uma lesão musculoesquelética e você está precisando voltar à condição natural de marcha. Olha que interessante, aqui a gente tem um trabalho bem bacana, que fala sobre o uso de mochila escolar dentro de uma condição de marcha, sendo que esse cara comparou crianças de aproximadamente 11 anos, né, o início da adolescência, e adolescentes já formados com média de 14 anos, em duas condições. As crianças usavam uma mochila de 5 kg e os adolescentes usavam uma mochila de 4,5 kg. E olha que interessante, eu vou trazer de novo, em condições naturais, a gente tem aproximadamente 10%, né, de 10 a 20% a mais do peso do nosso corpo enquanto andamos, daria uma magnitude aí de picos de 1,1 a 1,2. E olha o que eu já chamo a atenção para vocês aqui, ó. Quando a gente fala de crianças de média de idade de 11 anos, usando uma condição de não mochila, o primeiro pico de impacto delas é de aproximadamente 1,2, na impulsão também 1,2. Quando você coloca uma mochila nas costas dela, isso já vai para 1,4, tanto no pico de absorção quanto no pico de impulsão aproximadamente. Ou seja, se você em condições normais gera até 20% a mais do que o peso do seu corpo para conseguir se locomover, olhem que na condição de mochila você vai precisar de 40% a mais. Uma questão óbvia, você aumentou a sua massa e você aumentou a sua massa numa condição de peso morto, uma mochila que não tem a capacidade de gerar força. Nessa hora você começa a ter que gerar mais força com o seu corpo. Notem que quando você vai envelhecendo, a sua habilidade de andar acaba sendo maior e olha que bacana, você consegue controlar melhor essa condição de carga, mas mesmo assim você ainda fica muito próximo a 40% a mais do peso do seu corpo. E olha que interessante, isso daqui já foi estudado lá atrás por um grande amigo que hoje talvez nos assiste lá de Manaus, professor Jansen. Professor Jansen apresentou esse trabalho no Congresso Brasileiro de Biomecânica de 2007, onde eles usaram lá na cidade dele, no Rio Grande do Sul, uma condição muito característica, que estava dentro da lei, o uso
da mochila escolar teria que ser relativamente próximo a 10% do peso do corpo da criança. E pela média que foi levantada de caminhada até a escola, eles acharam lá que as crianças na cidade caminhavam em torno de 15 minutos até chegar à escola com aproximadamente 10% do peso do corpo. E olha que interessante, quando a comparação foi sem mochila e com mochila, ele viu que existia uma condição muito alterada de ângulo de tronco, de ângulo de quadril e também de ângulo de pelve, quando essas crianças transportavam essa mochila. A grande conclusão do trabalho do nosso querido amigo é que quando você tem uma carga externa, você altera o padrão de caminhada. E essas leis que hoje fazem com que a gente use 10% do peso do corpo, talvez não sejam tão interessantes quando o assunto é tempo. Você tem sim uma alteração no seu padrão de caminhada quando você usa um peso externo. E olha que interessante, isso daqui é uma revisão sistemática e uma meta-análise que foi publicada em 2016 que mostrou que o uso de peso externo, como uma mochila, aumenta os parâmetros tanto do primeiro quanto do segundo pico, aumenta o vale, aumenta a integral da curva, ou seja, aumenta a energia que seu corpo recebe, aumenta o seu, ou reduz o comprimento do seu passo e também da sua passada, aumenta a sua flexão de quadril e também a sua flexão do tornozelo. Vejam que essas alterações são alterações importantes. Embora não conclusivos ainda na literatura, existem tendências de que os dados da eletromiografia também se alterem. E olha que bacana, quando a gente fala de força interna, de compressão lombosacra, a gente vê que quando você aumenta 5, 10, 15 ou 20% do peso do seu corpo em relação à quantidade de carga que você recebe ou que você carrega, vejam aqui que drasticamente você vai aumentando também, né, nessas três condições, onde ele avaliou 90% do pico máximo, né, o 90% do percentil do pico máximo, 50 e 10, em todas as condições você aumenta a compressão na região lombosacra, ou seja, você aumenta a compressão na sua coluna. Pedrão, você sabe que o ano passado eu fui até o acampamento base do Everest, né? E eu, primeiro, na condição de boas-vindas, né? Eu vi um cara carregando uma geladeira nas costas. Até aí eu olhei para ele e falei, frouxo, né? Porque a gente só tá a 2.000 ainda de altitude, carregar uma geladeira não é nada, né? Simples Ele assim. Sozinho, simples assim, então ele carregava uma geladeira. Quando a gente estava aproximadamente a 4.500 metros de altitude, passou um cara por nós com 4 vigas de madeira, que eu tive a pachorra de parar para perguntar quanto pesava, né? Ele falou assim, 105 quilogramas. E ele carregava aquilo por 6 quilômetros durante todo esse período, né? E olha que situação interessante. A gente olhava para o padrão de tornozelo desses caras, ele já era totalmente desabado, né? O que você viu aí em todo esse tempo de estudo em relação a pessoas que transportam carga? O que você acha de interessante aí pra gente em relação a isso? Bom, a primeira coisa é que se a gente coloca uma carga sobre o corpo, é inevitável que o padrão de movimento vai se alterar. A marcha ela foi desenvolvida para locomover a massa corporal única e simplesmente, né? Então, quando a gente acresce carga, a gente modifica não só a quantidade de massa, mas a distribuição dessa massa no espaço. Então, a gente modifica também o centro de massa, consequentemente, o centro de gravidade. Quer dizer, esse desabamento, né, Fábio, é uma necessidade de aumentar ainda mais a base de sustentação para garantir que haja a estabilidade dentro da mobilidade, que ele consiga caminhar e se manter contra a gravidade, né? A gente tem certamente uma adaptação que vai acontecer tanto do ponto de vista mecânico para ganhar estabilidade, para que esse sujeito não caia, né? Eu fico imaginando você vendo um negócio desse, pensando, né? Eu se visse, eu falo, bom, primeiro, como é que um cara consegue subir o Everest com
madeira nas costas. Mas tem um outro detalhe, né, que como vocês viram na aula anterior, aí toda a mecânica muscular, né, a gente tem que lembrar que o psoas, por exemplo, ele tem origem lá no tronco. E certamente esse tronco não estava ereto, né, Fabio? Não estava. Então, não estava ereto. A inclinação era de quase 90 graus, cara, era uma coisa absurda. Daí a segunda pergunta pornográfica que eu fiz pro rapaz, quantos quilos você pesa? 68. Ou seja, se eu não tivesse muito convicto ali da minha autoestima, dali era morra baixa. Eu podia Você descia, né? Você voltava, começava a voltar para trás, cara. Então, e é isso que a gente frisa, né? Você mudando a condição do tronco, você vai mudar a mecânica muscular. E a mecânica muscular modificada aumenta, como a gente comentou, o gasto energético, modifica toda a condição ótima que a marcha te dá quando você tenta se locomover só com o seu peso corporal. Né? Aí vem até uma dica importante, né? Olhe o peso corporal do sujeito antes de prescrever marcha. Né? Você vai ver logo mais aqui que a coisa nem sempre é tão bonita assim. Caminhar por caminhar nem sempre é assim, né, Fabio? É isso. Tão simples, aí. Né? Não, e olha que interessante, isso é tão discutido hoje, que a tecnologia visa cada vez mais tentar reduzir esses efeitos no corpo, né? Eu queria mostrar esse trabalhinho para vocês, foi um trabalho bem interessante, né? Um trabalho de 2017, onde os caras fizeram o quê? Eles criaram uma engenhoca, que é isso aqui, né? Que é um sistema de acelerômetro ligado a um cabeamento interno que você põe na mochila, que faz o contrabalanço das cargas em relação a ombro e em relação à cintura, né? Então a primeira coisa que a gente vê, principalmente falando de uma questão de saúde pública, do transporte de carga por crianças, né? A gente vê que o índice de dor nas crianças aumentou absurdamente, e uma das coisas que está muito relacionada a índice de dor em crianças é transporte de mochila escolar. Vejam que muitas vezes a gente vê aquele, né, ranhento indo para a escola com a mochila escolar solta, a alça lá atrás, batendo no meio da panturrilha, e ele acha que aquilo é um estilo bacana de caminhar, né? Olha que interessante, quando você fala de domínio de carga, uma das coisas que esses caras mostraram claramente é que se você tiver o auxílio, que a gente vê aqui em S2, o auxílio de uma condição de fita de cintura, você já consegue diminuir a magnitude da carga em relação a uma condição de mochila alçada só nos ombros. Agora, quando você liga o módulo de distribuição de carga, você consegue uma diminuição maior ainda. Então vejam que hoje, quando a gente fala de pessoas que carregam grandes cargas, e aqui a brincadeira foi uma mochila de pelo menos 25% do peso corporal, né? A gente vê aí, na situação de estresse, as pessoas resolvem abandonar o casamento, né, Pedro? E ir morro acima, falam, vou viver na montanha. E querem levar tudo que sobra de um divórcio, né? Que é uma mochila. Vejam que ele põe lá o que sobrou nas costas e vai morro acima. E não é incomum você ver pessoas hoje fazendo trekking, caminhadas com 25% do peso do corpo. Outra coisa que é interessante a gente olhar aqui é o uso militar, né? Quando você tem lá os grandes exercícios militares. E vejam que a tecnologia já está bastante preocupada com isso. Isso daqui eu trouxe só a título de curiosidade para vocês entenderem como a biomecânica ajuda a construção de tecnologia. O Pedrão falou bem aqui sobre um assunto, né? E eu já vou deixar até ele falar sobre esse slide. Pedrão, me fala, quando a carga tá na mochila é só tirar a mochila, né? E quando a carga tá no bucho, o que a gente faz, né? Depois do segundo filho, né? Que a gente deixa de ser atleta, que a gente começa a ter aquela coisa de afogar as mágoas, né? Num pote de sorvete, que os quilos a mais chegam, a idade vem junto, né? Pois é. O que a gente faz nessa condição aqui de sobrepeso? Pois é, como vocês estão vendo aí no slide, né, pessoal, olha só como é importante observar quando o sujeito tem um sobrepeso. Quando o sujeito tem um sobrepeso, vocês podem observar que o primeiro pico, né, a gente vê aqui em vermelhinho, ó, né? Se a gente comparar com um sujeito que tem um peso, vamos dizer, um normopeso, um índice de massa corporal condizente com a altura, né? Enfim, que ele esteja numa condição natural, a gente observa que o sujeito obeso, que leva, vamos dizer assim, uma mochila interna aí, né, Fabio? Exatamente. Ele tem um pico aumentado. Né? Ele não muda a caracterização da nossa curva, né? Vocês podem observar que a curva tem um primeiro pico, ela tem ali o vale, né,
difícil fazer reto aqui, né? Agora que eu estou percebendo. Não, mas é que a gente não bebeu ainda, mas tem então, cachaça aqui. Eu acho que vai ser importante para a gente poder fazer firmar a mão. Firmar a mão. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que vai ser uma boa. Mas olhem só, pessoal, o segundo pico aqui, né? Ele é um pico também alto, que é o pico propulsivo, que a gente diz, mas por quê? Porque tem mais massa para deslocar. Então, o primeiro pico, que é o pico que nos preocupa, né, é aquele em que a articulação recebe e precisa gerenciá-lo. E o segundo pico é aquele que é gerado pela musculatura. Então a gente tem um perigo para as estruturas, aqui nesse primeiro ponto, e a gente tem um trabalho aumentado para a musculatura, aumentando o gasto energético e atrapalhando a performance. Isso não só acontece nas verticais, né, como a gente fala na direção vertical, mas acontece na anteroposterior, né, gerada pela força de atrito. Então a gente também recebe mais carga aplicada, vamos dizer assim, pelo chão. Na verdade não é aplicada pelo chão, né, ela é aplicada simplesmente em resposta àquela que a gente aplica ao chão, que está aqui, ó, né? E da mesma forma, então a gente vai ter que imprimir maior carga, vai ter que colocar maior carga para poder empurrar o chão. E do lado, né, médio-lateralmente, quando a gente recebe as cargas médio-laterais, é similar o comportamento no pico passivo e no pico ativo. Sem contar quando a gente olha para a velocidade, né, pessoal? Aqui nesse gráfico da direita, a gente observa que se o sujeito tem um aumento da velocidade, ele vai ter também um aumento nos seus picos passivos e nos seus picos, principalmente no pico passivo. Em relação ao pico ativo, a gente tem quase que né, em termos da velocidade, a gente consegue observar um comportamento muito similar quando a gente observa essas primeiras 3 velocidades aqui, ó, que são grandes, né? Primeiras que eu falo decrescentemente, então 6.3, 5 e 4.5, mas o problema está aqui, né? Então, como é que você... E a gente ouve muito, né, Fábio, o pessoal falando assim, você está com sobrepeso, então caminha, né? Caminha porque fica mais fácil caminhar, é mais leve, né? E aí esse slide mostra que não é tão leve assim, né, caminhar. E vejam que é uma condição muito comum, né? Hoje, quando um cara simplesmente ele vira e fala assim, pô, eu tô com um pouco mais de peso, eu tô sedentário e eu tenho que voltar a fazer atividade física, né? Eu vou adotar o quê? A primeira atividade que o cara busca é a caminhada. E olha uma coisa interessante que também falamos na última aula, né? Graças aos componentes elásticos dos nossos músculos, que nós temos muito bem posicionados, né? A marcha gera um consumo energético baixíssimo, né? E olha aqui, ó, a gente começa a olhar para a marcha como uma condição próxima a 200 calorias, né? Sendo que o cara, depois de uma longa caminhada, ele fala assim, eu não aguento mais, eu vou parar e vou comer um lanchinho para repor agora aquela energia que eu gastei durante a caminhada, né? Então notem que uma bela caminhada sem uma estratégia eficiente de dieta não funciona em primeiro lugar. Em segundo lugar, é agressiva sim, gera cargas maiores, né? E vejam que aqui a gente mostra que um obeso caminhando gera uma carga que é superior, né? Um obeso caminhando a 3,96 km por hora gera uma carga semelhante a um mesomorfo caminhando a 5 km por hora. Isso é perigoso, porque ele não vai emagrecer se ele não tiver um hábito alimentar adequado, e a gente vai até discutir isso mais para frente no curso. Ele vai receber cargas maiores, ele já tem uma tendência à diminuição de massa muscular, porque junto com a obesidade, isso não é regra, mas pode vir o sedentarismo, e a gente entra numa condição delicada aí da nossa fala, né? Eu estou tentando proporcionar saúde e eu estou trazendo doença, eu estou trazendo osteoartrose. E olha que interessante por falar em osteoartrose, né? O sujeito vai envelhecendo, vai ganhando osteopenia, vai desgastando a cartilagem e vai perdendo uma coisa chamada de velocidade de marcha. Olha que interessante. Por que os idosos perdem velocidade de marcha? Se a gente for olhar aqui condições diferentes de velocidade de caminhada em pessoas idosas, tá? Com média aí de 68 anos, a gente vê num primeiro momento que o pico passivo
gera uma carga diminuída em relação a pessoas que estão em condição adulta ou de criança, né? E uma vez que o pico passivo seja diminuído, a gente começa a querer entender por quê. Simplesmente porque ele anda numa velocidade mais baixa. Outra coisa é o seguinte, o pico ativo, né? O pico ativo está quase que igual ao peso do corpo, ou seja, ele não consegue jogar a massa do corpo dele para frente. Ele entra numa condição que para que ele consiga continuar avançando, ele praticamente arrasta as pernas. Então a gente vê que uma coisa muito comum que acontece em idosos é, ele tem um aumento da fase de duplo apoio, ele fica mais ancorado no chão, ele tem uma velocidade horizontal de queda do pé aumentada, tocando de forma mais abrupta o calcanhar ao chão. Ele não consegue impulsionar, então isso acaba sendo compensado com uma diminuição da carga. Isso gera mais consumo de energia e aumento do risco de queda. Vejam que tudo isso é alimentado por uma diminuição de condições de movimentação de joelho, quadril, uma condição diminuída de equilíbrio, ou seja, que a gente falou de segurança de marcha, e uma restituição de energia atrasada. E vejam que tudo isso somado a condições adversas da idade, né? E aqui a gente já citou na nossa primeira aula uma condição muito comum, que é o diabetes e as cardiopatias, a capacidade de dificuldade de marcha vai aumentando absurdamente a partir do momento que o idoso vai somando condições, osteoartrose, diabetes, cardiopatias, e isso vai fazendo com que cada vez menos ele tenha a capacidade de caminhada, Pedrão. O que você me fala aí? Essa condição de idoso, é bom envelhecer ou não, Pedrão? Você que já está naquela condição dobrando a curva, assim como eu, nos conhecemos jovens, né? E hoje estamos aqui nessa condição tão desfavorável, né? Já começamos a perder o jogo, né? A gente nota a dificuldade que o idoso tem. E eu acho que o ponto, vamos dizer assim, o ponto principal para a gente pensar, Fábio, é a perda da independência. A perda da independência vem por características da marcha que vão desaparecendo, vão se apagando, então o controle do equilíbrio, a força que é capaz de fazer a propulsão acontecer. E quando a gente, por exemplo, pensa em prescrever um exercício para um idoso, uma das primeiras coisas que a gente precisa ter em mente, na verdade, é nos preocupar com a independência, com a capacidade dele se manter ativo, dele se manter também participativo ali no meio em que ele está, seja no meio familiar ou no meio social, enfim. E a marcha, ela também tem esse papel. Ela cria esse papel do sujeito poder fazer aquilo que ele gostaria, né? A gente espera, né, Fábio, chegar um pouco mais à frente e continuar fazendo o que a gente quer, né? Então, assim, e esse é o grande problema. Essas características alteradas, elas vão retirando do idoso a capacidade de independência. E são características eminentemente mecânicas, que, claro, somadas às dificuldades metabólicas e às perdas, vamos dizer assim, de saúde em geral, elas vão atrapalhando ainda mais toda a condição de vida que esse idoso apresenta, né? E acho que isso é um dos pontos fundamentais, né? Porque quando a gente já chega numa condição onde a força muscular do sujeito não é suficiente nem para que ele consiga movimentar o peso do próprio corpo dele, né? A gente começa a de novo questionar o mercado, né? É hora de treinar força ou é hora de treinar marcha, né? A marcha está totalmente desenrolada, né? É igual a gente mostra aqui no próximo slide, né? O próximo slide mostra claramente um sujeito que está num pós-operatório, né? E quando ele está num pós-operatório e eu vejo a diferença de um membro saudável e um membro, por exemplo, com uma lesão de LCA, eu vejo que as condições de domínio de impacto são diferentes, né? E isso faz com que eu tenha uma proteção, a gente até falou isso na aula passada do controle motor muscular, onde eu tenho uma extensão de um lado, uma flexão num reflexo de proteção do outro. Se isso não for mudado, a gente vai começar a adotar esse padrão como normal e o acúmulo de energia no membro não lesado
vai sendo muito maior do que no membro lesado. É por isso que a gente vê longos períodos após um pós-operatório, ainda você tem mais massa muscular de um lado do que do outro, porque você tem mais acúmulo de energia naquele membro. Isso pode gerar até deficiência, desde, melhor dizendo, de deficiências de fraqueza no membro, até deficiências de sobrecarga no outro, dependendo da atividade que você pratica, né? E aí vem uma questão muito interessante, acho que até para a gente fechar nossa conversa hoje. A solução, então, Pedrão, seria tirar a carga desse cara, sim ou não? A ideia seria tirar a carga, né? A retirada da carga seria uma boa vantagem, né? É isso que a gente se perguntou e é isso que eu me perguntei. E a gente então conduziu um trabalho, um estudo que pensou em tirar a carga do sujeito. Nós tiramos a carga do sujeito, fomos tirando a carga, até porque é uma estratégia bastante interessante para o retreinamento, pelo menos é o que se pensou. Então, dá uma olhadinha no slide para você ver o que acontece, o que aconteceu com o sujeito que ficou mais leve, né? Vamos lá. Por exemplo, olha só aqui, né? Aqui você observa a característica angular do quadril, a característica angular do joelho e do tornozelo em 3 velocidades diferentes. Então, a velocidade que vai nos ser mais importante para a gente pensar numa análise rápida e discreta aqui dos dados é a velocidade que a gente chama velocidade de autoselecionada, né? Velocidade que é escolhida por cada um de nós para se mover. Então, quando a gente observa aqui nessa área rachurada em cinza, a gente observa que o sujeito estava andando a uma velocidade autoselecionada ou a 4, né, km por hora ou a 2 km por hora com o seu peso corporal. E as demais curvas, elas nos mostram quando esse sujeito teve diminuída a sua carga em 20%, em 50% e em 80%. Tudo bem, a gente utilizou lá um aparato que suspendia o sujeito, né? Como vocês observam aqui, existe um sistema bastante inclusive, caro, né? Que é um sistema pressurizado que tem como principal ideia fazer com que você tenha uma diminuição da carga colocada sobre o sistema para proteger o sistema. A primeira coisa que vocês precisam olhar aqui, pessoal, é que em todas as condições, quando se é retirada a carga, a gente tem uma diminuição da amplitude articular. Tá? Isso a gente tem para quadril, para joelho e para tornozelo. Então você tem uma diminuição da amplitude articular. O que isso significa? Né? Você pode dizer assim, então isso é bom, porque o sujeito vai ter uma capacidade de se mexer menos. Pois é, esse é o grande problema. Se ele tem uma capacidade, se ele tem uma característica de menor variação angular, ele tem menor solicitação de controle de torque pela musculatura. Consequentemente, ele vai ter menos solicitação muscular e assim ele vai ter menos treinamento. Então essa é uma desvantagem bastante importante de retirar a carga dos nossos sujeitos, né, dos nossos alunos, dos nossos pacientes. Agora tem uma vantagem, né, e aí vem uma vantagem de retirar a carga. Se vocês observarem o padrão angular das curvas, então se a gente acompanhar as curvas aqui do quadril, do joelho e do tornozelo menos, né? Mas principalmente do quadril e do joelho, as curvas elas se mantiveram muito similares, muito embora foram diminuídas por conta da diminuição da amplitude. Então isso nos mostra o seguinte, que a marcha com diminuição da carga, ela mantém um padrão coordenativo. Então marcha sem carga, ela funciona? Ela funciona sim, para quê? Para treinar a coordenação. Né? Para treinar a coordenação ela funciona. Agora, para gerar cargas que sejam, vamos dizer assim, cargas que sejam utilizadas para aumentar estratégias musculares, aí não. Aí você vai ter uma perda da estratégia. Então, saber quando indicar uma marcha com carga ou sem carga é fundamental. Então, eu posso tirar a carga. Então, num sujeito que tem alterações neurológicas, que precisa ter facilitação da sua marcha, talvez seja interessante pensando no padrão coordenativo dos movimentos articulares. Esses não se perderam, porque a marcha ela é controlada centralmente. Agora, do ponto de vista mecânico, quando eu quero respostas musculares de controle de torque, quando eu quero respostas ósseas, e a gente já viu que a marcha já é muito pobre para gerar respostas ósseas, se a gente quer gerar respostas musculares, a gente vai ter ainda mais perda. Então, tirar a carga não é bem uma solução quando a gente pensa na mecânica, né? E até mesmo pensando num sujeito que acabou de sair de uma lesão, quando ele vai voltar a andar, tirar a carga seria interessante para proteger a articulação. Só que não esquece, você tá alterando as respostas mecânicas e talvez a gente esteja atrasando a reabilitação desse sujeito e não colocando a reabilitação à frente.
né? Esse é um ponto que é de fundamental importância. Nossa, fantástico. E isso, eu acho que isso nos tira, né, uma dúvida que é muito frequente, né? Pô, por que eu faço lá o transport? Vai andar. Caminha. Não, mas eu vou fazer mais cardio com menos carga. Legal, quando você está com menos carga, você perde habilidades motoras. Né? Será que é interessante caminhar dentro da água? Depende. Se se você não tiver uma lesão e você não tiver o porquê caminhar dentro da água, começa a caminhar fora da água, já vai para um padrão motor mais eficiente. Sim. Agora, eu tô com um paciente neurológico, eu tô com uma condição onde eu quero manter a habilidade de quadril e eu quero tirar cargas lá num primeiro momento onde ele não tem habilidades para isso, ou então até num pós-operatório. Legal, bacana. Mais uma vez, né, a gente tem que entender que nem sempre a muleta é boa e nem sempre a muleta é ruim. Tem momentos, eu costumo dizer, por exemplo, em pós-operatório de LCA, que eu deixo a muleta o máximo de tempo possível, né? Pelo menos aí, até o cara ter um bom padrão de distribuição de carga de marcha, para depois tirar a muleta e falar assim, puta, eu tô salvo, né? Você não tá salvo, porque você vai gerar padrão compensatório, Exato. Você vai descarregar mais carga de um lado que do outro, e não é o momento ainda para você tirar aquela condição de muleta, né? O que é importante de lembrar, né, que é uma estratégia transicional. A retirada da carga, ela tem que ser sempre uma estratégia transicional, tanto para o sujeito que tem uma alteração ortopédica, quanto para o sujeito que tem uma alteração neurológica. Porque é claro que eu estou facilitando para o neurológico, por exemplo, mas se eu mantiver, né, é claro que depende muito da patologia, mas veja bem, a ideia é devolvê-lo a uma condição mecânica mais natural possível, com a carga que ele tem, porque ninguém vai sair por aí suspenso, né? Ninguém vai andar por aí pendurado, né? Ninguém vai andar por aí com uma supressão da sua carga. Então, quanto mais a gente puder aproximar o sujeito da sua carga corporal ideal. E aí tem um detalhe interessante que a gente precisa pensar, né? Começou a colocar 20%, 30% a menos de carga, a gente tem perdas musculares importantes e a gente tem uma desvantagem que o sujeito vai sofrer. Então, se a gente pode pensar numa carga, numa taxa aí de 30% para mais carga, não para menos. Cada vez que você tirar mais de 30%, né, você tem um limítrofe aí para começar a alterar características importantíssimas da marcha, que são de treinamento e que são de reabilitação. Então, de 30 para mais, de 30 para menos, não, né? Muito bom. Pedrão, o papo é bom demais, mas o tempo é restrito. A Aninha já tá falando para você. A Aninha já tá aqui. Pedrão. E ela hoje, ela tá gentil com você. No primeiro dia ela mandou eu parar, no segundo dia ela me agrediu, cara. E a gente vai começar a responder as perguntas aqui da Aninha. Obrigado, Aninha, pelo nosso controle remoto. Olha lá, primeira pergunta do nosso amigo aqui, do nosso Pedrão. É pro Pedro, pro meu amigo Pedro. Pedrão, você corre ou só caminha? A pergunta capciosa desse nó, brincadeira. Vamos lá, o Janderson pergunta uma coisa. O do dedo hálux é importante para que o indivíduo tenha um melhor impulso no deslocamento da marcha? Parabéns pela aula e como faço para reassistir às aulas? Não encontro, olha só. Eu vou começar a responder do final. Tem muita gente perguntando como faz para reassistir às aulas. As aulas só são disponibilizadas ao vivo, o link não funciona se não for ao vivo. Em breve, nosso amigo Robertinho vai estar mandando para vocês aí uma forma de acesso on demand, onde você pode assistir de qualquer lugar. E o Robertinho fala, você precisa falar do nosso curso. E eu já vou aproveitar o espírito marqueteiro que nada tenho, que me baixa rapidamente para dizer, as aulas on demand vão ser disponibilizadas, mas existe um custo de disponibilização, justamente porque existe um custo de hospedagem. Então, se você quer assistir o nosso curso gratuitamente, assista ele ao vivo. As aulas on demand serão cobradas, é um valor simbólico, mas infelizmente a gente não vai poder disponibilizar gratuitamente. Mas o Robertinho já está preparando um pacote premium para o nosso curso de pós-graduação do ano que vem, onde ele vai vender o curso desse ano por um valor simbólico e vai dar gratuitamente uma inscrição para o curso. Curso que o Pedrão é professor também, grande amigo nosso lá, estamos juntos nessa jornada. Bom, vamos lá. Segunda questão aqui que o Janderson pergunta. Dedo hálux é importante para que o indivíduo tenha um melhor impulso no deslocamento da marcha? Sim,
é importante, assim como a articulação do tornozelo também é importante, Janderson. Existe um complexo, né, que vai desde o órgão impulsor ali, que vai de tornozelo, hálux, quadril, que faz com que exista uma harmonia de movimento. Então, acho que o mais importante que a gente tem que levar dessa aula é, para aquela condição inicial da massa que absorve e a massa que impulsiona, existe uma orquestra muscular que, embora não seja tão complexa, não é nada simples, ela tem uma elegância bem bacana. E existe um padrão que você vai ter que aprimorar disso, por isso que o Pedrão colocou pontos importantes. Qual a condição do sujeito, quando tirar carga, quando adicionar carga, faça com que ele ande ao invés de fazer com que ele vá para uma condição de ausência de carga se ele não tiver nenhum problema, para que você não dê passos para trás, acho que essa coisa é importante. Segunda pergunta, eu vou pedir para o Pedro responder isso daqui. Vamos lá. Resumindo, a marcha seria o exercício mais importante da nossa vida, pois através dele que fazemos absolutamente tudo. Porém, necessitamos ajustar da melhor forma, junto com a força, para não termos lesões. O que me faz pensar que as crianças têm que praticar exercícios para poderem chegar à velhice melhor. Sem dúvida, né? Sem dúvida, praticar exercício durante toda a vida é cuidar do aparato locomotor, né? Cuidar daquilo que é o nosso patrimônio, que é o nosso corpo, né? Mas... O único que não vai embora no divórcio, né, Pedro? O resto vai tudo embora. Vai tudo embora. O resto a gente Vamos perde. lá, isso é o único... Mas assim, seria, a gente não pode dizer que a marcha seria o exercício mais importante, mas eu acho que é o meio mais importante de locomoção, porque ele é o mais cotidiano, né, Amanda? Ele é o mais cotidiano. E ele é aquele que, por gastar menos energia, é aquele que você vai preferencialmente usar, que é aquilo que você, todo mundo vai preferencialmente utilizar. E, com certeza, você tem total razão no que você disse, a gente precisa saber utilizar. Né? Então, saber utilizar a marcha não significa... A ideia fundamental, né, gente, que a gente está tentando colocar aqui para vocês apesar da marcha parecer ser simples e com carga baixa, a gente tem que saber utilizar. Então, não tem aquela coisa de... Né, você tem que usar com moderação a marcha e não sem moderação, é bem por aí. Então, é isso que você falou. Perfeito. Perfeita a sua colocação, Amanda. Obrigado aí pela pergunta. Vamos lá. Amanda fala, crianças devem aprender a melhorar sua marcha. Amanda, eu vou falar como conhecimento de causa, né? Você não precisa ensinar isso para uma criança. Ela tem uma habilidade de aprender isso sozinha, que é uma coisa fantástica, né? Os nossos primeiros movimentos são guiados por reflexos primitivos, que vão dando lugar, né, para a inibição desses reflexos e ganho de movimentos voluntários, né? Eu estou falando como ganho de causa de quem tá fresco lá, com um gorducho que pesa 10 quilos e tem 8 meses de idade. O moleque já tem uma habilidade de sair do chão e ficar em pé que é uma coisa absurda. E vejam que ele já tem o âmbito, né, a vocação de oscilar as pernas para andar. Então a gente olha para uma criança como um exemplo a ser seguido, né? Eu costumo dizer que num processo de reabilitação, se você olhar para o desenvolvimento motor dos primeiros 12 meses de vida e copiar ele, em 12 meses você reabilitou qualquer lesão, né? E veja que, mais uma vez, as crianças elas têm que ser estimuladas a ser livres para fazer aquilo que elas querem. Solta o gordinho lá no chão, deixa ele chorar um pouquinho, porque ele vai buscar o caminho da locomoção. Isso é uma coisa fantástica. E vejam que muitas vezes... Precedido ao gesto de andar, ele fez uma série de exercícios como agachar com o peso do próprio corpo, né? O meu filho com 7 meses eu agachava ele, soltava e ele conseguia subir com o peso do próprio corpo em torno de 10 repetições, eu contava isso, né? Você já dava treino para ele? Dava treino para ele. E eu nem ensinei, ele treina sozinho, olha que bacana. Você já dava e se treino. A gente pegar uma criança, ela faz isso, né? A minha filha, né, disse para a mãe dela que ela tem que usar o meu cartão de crédito e o meu filho tem que aprender a treinar para ser brincadeiras à parte, né? Sem machismo aqui, estamos ao vivo. Mas vamos tocar a próxima pergunta aqui. É sempre bom ter um amigo aqui que a gente pode ficar mais descontraído, né? Boa noite, gostaria de saber, por gentileza,
Mesmo a marcha sendo de baixa magnitude, caso o tempo de caminhada for maior, ajuda na relação de pouco impacto. Acho que isso daí a gente até já discutiu, né? Já respondemos. Se eu caminhar com peso versus o meu corpo, o peso do meu corpo, além do meu corpo corporal, ajudaria a aumentar sua magnitude? Sim, acho que isso daí a gente já discutiu bastante ao longo da questão. Professor, vejo isso diariamente em meus pacientes na clínica que trabalho, carteiros todos com osteoartroses severas e nunca atendi um lixeiro com problemas articulares. Olha, Daniel, é uma coisa interessante, muito interessante, né? Muito interessante. Fala aí, Pedrão. Não, sem dúvida. Olha, muito legal, Daniel. É isso, né? Porque o padrão de movimento que você observa num sujeito que trabalha, né, como lixeiro é muito diferente, né? Ele salta, ele corre, né? Quem nunca ouviu aquele barulho, né, do caminhão de lixo passando próximo, e aí a gente às vezes olha ou a gente acompanha o trabalho deles, que é um trabalho super ativo, né? Exatamente, o sujeito está saltando do caminhão, ele pega, ele carrega a carga, ele faz um levantamento ali, né? A gente estava falando do levantamento terra um pouco antes, ele levanta a carga do chão, aí ele arremessa, né? Ele faz um arremesso às vezes para poder ganhar tempo, então ele está sempre mudando o padrão de movimento. É muito interessante, de fato, o carteiro está sempre caminhando, muitas vezes com calçado inadequado, né? Com calçado inadequado. Uma mochila inadequada. É bem por aí, perfeita a observação. Olha só como a vida, de fato, vai nos mostrando aquilo que a ciência vai comprovando a partir dos estudos, né? Muito legal. Duas curiosidades aqui, muito né? Até os 10 anos de idade, quando me perguntavam o que eu queria ser, eu dizia que eu queria ser lixeiro. Porque eu achava animal, aquele negócio de andar atrás do caminhão, super correndo, ativo o negócio, né? né? Pegava rabeta de ônibus, de skate, naquela época que criança era criança, né? É um baita trabalho, né? Ninguém precisava ensinar a gente a andar, né? Pois Colocar em escolinha de adequação motor. E uma outra curiosidade bem interessante é que o nosso grande orientador, né, professor Júlio, estudou isso na livre docência dele, né? Caminhada em carteiras, com diferentes mochilas. Sim. Né? E diferentes mochilas traziam padrões de locomoção totalmente diferentes. Isso é bastante legal mesmo. Olha lá o que a Bárbara nos pergunta. Há uma melhora do controle corporal em relação ao peso do corpo de crianças versus adolescentes. Logo, há evidências de um declínio dessa função com o passar dos anos, né? Acho que as pessoas envelhecem, as pessoas resolvem constituir família e as pessoas começam a se mexer menos para pagar as contas, né? Pedrão, olha que coisa interessante. Existe uma janela de sedentarismo que a gente fala, que é entre 18 e 35 anos, né? Por que entre 18 e 35 anos? Que é justamente quando a gente começa a ter que ser gente, não é verdade? Achar a profissão que você vai seguir, né? Aí depois você tem que entrar na faculdade, aí você tem que sair da faculdade, que é a parte mais difícil, coça né? até minha testa aqui. Aí quando sua vida tá ficando mais tranquila, você conheceu aquela moça na faculdade, você resolve se casar com ela, né? Desgraça pouco é bobagem na nossa vida, a gente se casa, a gente começa a ter filhos, não é verdade? A responsabilidade só aumenta, até um ponto que você fala, pô, eu preciso angariar o meu mercado de trabalho, eu preciso mostrar que eu trabalho mais que o meu chefe, né? Eu preciso comer e dormir no banheiro, né? Chega um ponto que você fala, não, legal, agora eu sou chefe, agora eu mando, agora eu vou voltar para uma atividade física. Lá se foram aí 15, 20 anos da sua vida, né? Então acho que essa é a grande questão. Por que a gente atinge essa janela do sedentarismo? As condições adversas de vida nos levam a isso, né? Olha que bacana. Renato Seabra, vamos lá, Pedrão, lê uma pergunta para nós aí. Boa noite, vamos lá, Renato. Pensando aqui, exercício de marcha em esteira elétrica reduz ainda mais o impacto, pois a esteira substitui a força de empurrar o chão para andarmos? Poderia complementar com alguma observação por isso? Isso, por favor? Vamos lá, Renato. Bem, a gente sabe que o padrão de movimento de marcha que acontece no solo e na esteira, eles são diferentes. Não são assim tão diferentes, mas são muitas vezes diferentes a ponto de motivar trabalhos que critiquem exatamente vamos dizer assim, a generalização de dados para a esteira, da esteira para o solo e o contrário.
Tá? A gente tem realmente uma diferença na esteira. A esteira, ela está se movendo em relação ao corpo. É diferente quando o corpo se move em relação ao solo. Então, a cinta da esteira, ela auxilia muitas vezes, né, apesar de ter atrito ali, ela pode auxiliar a extensão do quadril. Então, existe sim uma modificação de padrões musculares, né? Isso a gente também fala bastante no curso. Existe uma diminuição ali de atividade, mas depende muito também de algumas condições, como inclinação dessa esteira. A inclinação da esteira, ela modifica padrões de picos da força de reação do solo, a velocidade de autosseleção, né, a velocidade autoselecionada que esse sujeito vai colocar lá para caminhar na esteira, e também o padrão de movimento que ele usa na esteira, que é completamente, muitas vezes, diferente, depende muito da familiarização que ele tem, né, se ele já fez isso ou nunca fez isso. Então, se a gente pode te dizer alguns pontos importantes, várias coisas vão influenciar, uma série de coisas precisam ser ajustadas, né, inclinação da esteira, velocidade da esteira, experiência desse sujeito em relação àquela esteira, isso certamente vai modificar os padrões de movimento que ele tem no solo ou na esteira. Isso sim vai acontecer. Olha lá, Pedrão, emendando aí, essa daí já é direta para você também, né? Conta um pouco como é que você fez lá, pendurando as pessoas, né? E aqueles sujeitos que você não gostava, você pendurava pelo pescoço. Mais ou menos isso. Pela axila, né? Por aí. A gente teve um que te agrediu, foi pela virilha, né? A gente pendurava com gancho. Né? Exatamente. Olha só. Bom, vamos lá. Vitor, é o seguinte, hoje no mercado você tem vários aparatos para diminuir a força-peso, né? Para tentar diminuir o peso do sujeito, a força-peso durante a marcha. São aparatos de variadas maneiras, então a gente tem desde aparatos de suspensão com cintos, então como se o sujeito fosse de fato sustentado por um cinto, né? Esses aparatos podem ser utilizados atrás do sujeito ou eles podem estar acoplados ao teto. A gente tem sistemas que fixam a pelve do sujeito e fazem uma elevação da pelve. E a gente tem alguns coletes. Então, vamos dizer assim, a gente tem... e tem também aquela esteira que vocês viram no slide, uma esteira pressurizada, que é um sistema mais caro que a gente tem de diminuição, né, de supressão da carga corporal. São vários aparatos, né? Então, agora, como retirar a carga, você vai precisar mesmo de um aparato que ou tenha a capacidade de fazer, de pendurar esse sujeito, né, de diminuir a carga, diminuir a força-peso, a gente precisa lançar mão de algum desses sistemas, ou mesmo um sistema que seja colocado ao teto. Só que aí você vai ter que quantificar. Como é que você quantifica? Então, você vai ter que ter lá uma célula de carga, uma balança digital, né? E você vai ter que ter um jeito de içar esse sujeito, de retirá-lo um pouco do solo. Se você retirar demais, você vai mudar demais também as condições de tempo de apoio, tempo de balanço, tudo isso a gente também precisa pensar. Então, a característica da marcha ela vai se modificar, mas usando esses aparatos. A gente não tem no mercado nada muito simples hoje ainda para fazer isso. A gente tem equipamentos um pouco mais caros, um pouco mais baratos, mas não é tão simples fazer isso no dia a dia, não. A Aninha mandou um recado aqui pra gente, ela escreveu de uma forma muito delicada. Imbecil, você não leu a pergunta. A pergunta, na verdade, foi como treinar a marcha para melhorar a coordenação, né? Então, acho que a resposta do Pedro já foi dada. Tem vários equipamentos, né? E acho que desculpa, Aninha, prometo não cometer mais esse erro, né? Você faz o transporte, tira um problema da sobrecarga externa e aumenta a sobrecarga interna, né? Isso é um dos problemas que a gente tem, porque você está em constante contato com o chão, você não tira a carga do contato com o seu corpo. Existem diferenças significativas entre a marcha com o pé descalço e com o calçado? Algum é mais vantajoso? Olha, eu vou falar algo seguinte, na próxima aula a gente vai falar de calçado e o Carlão vai destrinchar a calçado. Conversar com vocês. A gente vai jogar essa pergunta para a próxima aula. E vamos lá, a última pergunta, Carolina Nicolau, professor, então cai por terra o treinamento de marcha dentro d'água, uma vez que meu aluno precisa de recuperação mecânica em um curto período de tempo, jogador de futebol, Pedrão? Vamos lá. E aí? Não cai por terra. Veja bem, você pode utilizar a estratégia da água. Não tem problema de você utilizar. A questão não é utilizar a estratégia, é quanto tempo utilizar a estratégia. Na água você sabe também, né, Carolina, que dependendo do nível de imersão, você tem uma
uma diminuição da carga. Então, se tem lá um nível de imersão no manúbrio, né, ou no processo tifoide, ou em C7, você tem, quanto mais imersão, menos carga a gente está colocando sobre o sistema. Mas a questão não ela é uma estratégia interessante, né? A gente não está aqui para dizer assim, olha, aquilo que não é interessante é aquilo que é. Agora, o como você utiliza a estratégia é sim que você tem que pensar. Então, os dados que a gente apresentou aqui para vocês, né, eles vão dar parâmetros para vocês pensarem se aquela estratégia é vantajosa, quando e por quanto tempo ela é vantajosa. Então é claro que colocar um sujeito que passou por uma lesão, que passou por uma correção cirúrgica, né, por um procedimento cirúrgico, para ele caminhar na água, é interessante para ele voltar a acionar os seus padrões coordenativos de movimento. Sem dúvida nenhuma é interessante, até para diminuir aquilo que o Fábio comentou com vocês, né, a história do reflexo de retirada, que está ali ativo, por conta da dor, por conta da inflamação. Então é interessante. A questão é que, às vezes, o erro está em permanecer por muito tempo na água, né? Então, a gente tem que ir tirando a estratégia de diminuição da carga para levá-lo para uma condição mais natural. Então, você pode continuar colocando o sujeito na água, mesmo sendo um atleta, mas pense bem no tempo disso. O tempo de transição tem que ser mais curto, até porque você não vai trabalhar só na questão do movimento, vai trabalhar também na supressão dos sinais inflamatórios e da dor. Então, quanto antes você puder colocar esse sujeito diante da carga do corpo dele, melhor. E tem uma coisa interessante aí, né, Pedrão? Porque a gente viu que pelos padrões centrais você tem um processo de semelhança muito grande, né, à não retirada de carga. Sim. Então, quando você fala de uma pessoa que tem uma desordem de membro por proteção, você fala de padrões que começam centrais e vão para periférico. Sim, sim. Então, no primeiro momento, isso seria fantástico, sim, né? Importantíssimo. Para manter o sistema bem distribuído em relação à carga, enquanto você está num processo de recuperação. A partir do momento que você conseguiu reorganizar isso, que você tem uma recuperação tecidual, você pode jogar para frente. Exatamente. Bom, meus queridos, é a hora do nosso professor com as conclusões. Olha que legal. Para finalizar o nosso grande encontro de hoje, é a hora de vocês fotografarem as grandes conclusões que tivemos. Primeiro, em relação à marcha, força de reação de solo, menores cargas mecânicas relacionadas à locomoção humana. É a forma mais singela que nós temos de locomoção em relação à carga mecânica. Porém, isso muda quando nós falamos da relação força-tempo. Cuidados para o uso em condições e grupos especiais. Transporte de carga, obeso, idoso precisam ser solucionados de uma maneira muito coerente. Lesões musculoesqueléticas, parâmetros para plena reabilitação serão necessários. Quando que o cara se reabilitou? Não é quando a dor passou, é quando os padrões de locomoção voltaram ao normal. Distúrbios osteomiarticulares associados a problemas de saúde geral poderão comprometer drasticamente a eficiência e a segurança da marcha. Por fim, retirar cargas, diminuir impacto, pode não solucionar o problema. Você tem que ser muito criterioso pelo processo de transição que nós temos. Eu deixo vocês aqui de uma maneira muito honrosa, agradecendo meu querido amigo Pedrão. Obrigado. É uma honra, um amigo de longa data, a gente está aqui hoje falando juntos. A casa é sua, você tem que voltar muitas vezes. Obrigado. E a gente vai fazer muita coisa juntos. E já que ele puxou, né, eu vou falar tchau e vamos terminar com o namastê aqui coletivo. Pedrão... Eu quero agradecer, Fábio, é um prazer estar aqui, falar, né, das coisas que a gente gosta de estudar, é sempre muito bom, e eu acho que conhecimento é isso, né? A gente tem que deixar o conhecimento fluir, ele tem que estar na mão das pessoas, para que as pessoas possam utilizar-se dele e fazer melhor a qualidade de vida para as pessoas, né? Acho que é isso aí, esse é o recado. Eu estou muito contente de estar aqui, muito bom, muito feliz. Pessoal, obrigado aí, um abraço para todo mundo. Viu? Boa noite, até a próxima! Fiquem em paz, sigam-nos nas nossas mídias sociais. Até o próximo encontro. Curtiu, compartilha com seus amigos. Traga mais gente para ver a gente discutindo aqui um pouquinho da nossa querida biomecânica.
Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Namastê. Pessoal, até Obrigado. mais.